Eu sou Tímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Sejam bem-vindos a mais uma história fenomenal. O gigantesco objeto adentrou a atmosfera da Terra no ano passado e de forma muito estranha. Isso para ser chamado de um meteoro qualquer. Até mesmo sua detecção foi feita de forma não muito usual. Em 18 de julho de 2021, um sinal de rádio foi identificado e foi divulgado através de transmissões online no YouTube. O radar conseguiu identificar não só o som de vários objetos menores entrando na atmosfera da Terra, mas também de uma grande coisa que produziu um sinal duradouro. Ao adentrar o nosso planeta, essa detecção é possível por causa do rastro deixado pelos corpos celestes que caem aqui. O meteoro, quando passa pela atmosfera, ele deixa rastro de ionização com uma grande extensão. Essa trilha geralmente é encontrada a uma altitude de 100 quilômetros e através dela é possível fazer um monitoramento. O rastro de ionização reflete sinais emitidos por transmissores de rádio. E assim são feitas essas detecções. Mas aquele mostrado nas transmissões do YouTube era muito estranho. A duração era muito maior do que a normal, já que geralmente os meteoros são pequenos e ainda são bastante destruídos ao passar pela atmosfera. Coincidentemente, o fenômeno intrigante ocorreu no céu de Porto Rico alguns dias antes. Houve um meteoro brilhante visível por volta das 4h55 da manhã na Ilha Carimbenha. Segundo o East Africa News Post, a bola de fogo foi visível por toda a ilha e chamou a atenção das pessoas já cortadas por conta do seu grande tamanho e duração. O fenômeno não foi impressionante só para os moradores, como também para os astrônomos. O vice-presidente da Sociedade de Astronomia do Caribe, Ed Irizarry, disse que o evento foi bastante significativo porque as imagens gravadas mostravam uma luz que durou mais de 27 segundos. Algumas pessoas até relataram que viram no céu algo que parecia crescer a cada segundo, bem diferente das comuns estrelas cadentes. O diretor da sociedade afirmou que, apesar da longevidade do meteoro, não se tratava de lixo espacial que caiu, mas sim de um corpo rochoso natural, ou seja, uma rocha espacial que se desintegrou ao ter contato com a atmosfera. A estimativa é de que tenha sido uma rocha entre 2 e 5 metros de diâmetro e, acredite, começou a se desintegrar a mais de 100 quilômetros acima do município de Isabela, cruzando o céu até a cidade de Culebra. Não só uma, mas várias câmeras filmaram o acontecimento em Porto Rico, geralmente mostrando o começo aos 35 segundos das 4h55 da manhã, determinando aos 2 segundos do minuto seguinte. Mas por que esse fenômeno na América do Norte durou tanto tempo? Meteoros normais não desaparecem em um piscar de olhos. A Sociedade de Astronomia do Caribe explica: a longevidade do brilho avistado se deve ao tamanho muito maior do que o das rochas de meteoros que provocam os avistamentos comuns. Além disso, o corpo celeste entrou no nosso planeta em um ângulo bem estranho, quase de lado, e isso contribuiu para a queda demorada mais do que o normal. O astrônomo Alex Guadalupe conseguiu observar o fenômeno em tempo real e ficou abismado. Sua surpresa foi devido não só ao tamanho aparentemente avantajado, mas também por conta da largura da cauda. Guadalupe disse
que o brilho emitia uma luz de cor verde turquesa, além de ser uma coloração muito bonita. Ela indica que o meteoro continha magnésio e cobre. Afinal, eles têm grandes diferenças. Os asteroides, por exemplo, são os maiores. São rochosos e compostos por minerais e metais. Os asteroides orbitam o sistema solar e podem medir de poucos metros até centenas de quilômetros. Estão sempre em órbitas bem definidas e sem se aproximar da Terra. Já os cometas não são rochosos, mas sim majoritariamente feitos de gelo e poeira. Ao se aproximarem do Sol, eles começam a vaporizar e a emitir gases e poeira, que criam uma longa cauda luminosa. Alguns têm órbitas regulares, outros não. É possível ver os cometas mesmo que esteja bem longe do nosso planeta. Confira agora as classes mais confusas. Os meteoroides são pedaços de cometas ou asteroides que se desprenderam e passaram a vagar pelo espaço. Alguns são rochosos, outros metálicos e alguns uma mistura dos dois. Eles variam de tamanho, podem ser até do tamanho de um grão de areia ou ter vários metros, porém nunca passam dos 10 metros. Quando os meteoroides adentram a atmosfera de algum planeta e começam a cair, então são chamados de meteoros. Esse é justamente o caso do fenômeno em Porto Rico, segundo os astrônomos. Os meteoros produzem um rastro luminoso por conta de sua desintegração e por isso são frequentemente confundidos com cometas. São as chamadas de estrelas cadentes, que geralmente desaparecem em segundos por conta do seu pequenino tamanho. Agora, o último e mais raro de todos é o meteorito. Se o meteoro for grande o suficiente para resistir à desintegração à atmosfera, ele cai no solo da mesma forma de pequenas pedras. Essas pedras são os meteoritos e elas têm um exterior queimado e que pode até parecer brilhante, mesmo que você nunca tenha encontrado um. Mais de 50 meteoritos já foram encontrados no planeta Terra. Todos esses corpos celestes são constantemente monitorados. As instituições espaciais e seus agentes sempre buscam identificar e prevenir para que nenhum deles caia em nós. Os maiores, aqueles grandes mesmo e que podem oferecer perigo, podem ser avistados de muito longe. Além disso, quedas perigosas são previstas com até anos de antecedência. Mas por que esse ocorrido não foi previsto então? O objeto foi visto por um tempo muito maior do que os usuais meteoros. E além disso, poucos dias depois de um sinal de um enorme objeto não identificado entrando na atmosfera, é captado. Ao olharmos as imagens gravadas na ilha de Porto Rico, podemos ver que a queda do meteoro parece ser em câmara lenta. É estranho. Algumas pessoas pensam que pode não ter sido um corpo celeste qualquer, mas sim uma gigantesca aeronave espacial que invadiu os nossos céus. Para o site SOS, dedicado à cobertura do desconhecido, do inesperado e de acontecimentos não tão públicos, essa seria a única explicação plausível. As pessoas enxergam de vez em quando objetos de cauda longa e outros formatos de OVNIs que os serviços não registram. O site fez algumas teorias sobre a condição da espaçonave ao chegar aqui. Uma possibilidade seria do veículo ter desligado seu campo de camuflagem por estar em modo de emergência. Outra opção seria o da velocidade do objeto ser tão alta que, mesmo com a camuflagem ligada, um rastro ionizado foi feito e notado pelas pessoas. Nesse caso, o objeto seria não um pedaço de rocha,
mas um objeto voador não identificado, ou como os militares têm chamado atualmente, um fenômeno aéreo não identificado. A NASA anunciou há pouquíssimo tempo a criação de um grupo específico de pesquisa para catalogação e estudo de OVNIs, já que os fenômenos têm aumentado muito. A verdade é que na sexta-feira, 16 de julho de 2021, a ilha inteira de Porto Rico presenciou um enorme meteoro cruzar o céu e demorar incríveis 27 segundos para apagar sua chama. Com certeza, caso o meteorito tenha atingido a Terra, será encontrado um enorme pedaço de rocha. 2 dias depois, um sinal de rádio de algo muito grande, não identificado, é capturado. Se os eventos distintos têm relação ou não, nós não sabemos. Isso demonstra que o nosso céu é disputado não só pelos aviões, foguetes, satélites e estações orbitais, mas também possivelmente por objetos e fenômenos desconhecidos para nós. O que você acha? Comente, deixe seus comentários. Quero conferir aqui, portanto. Um forte abraço e até o próximo vídeo.